Tá começando o nono episódio do Outcast, podcast fora do sistema. E como vocês já sabem, todos os domingos a gente faz um apanhado dos principais acontecimentos da geopolítica da semana e trazemos os nossos insights aí com as nossas ideias para agregar na vida de vocês. Agora a gente está trazendo não só de uma semana, mas de duas, porque da última semana ali não foi tão movimentado, então a gente apanhou 2 semanas. E essa última semana agora foi bem movimentada, né, Andrezito? Teve bastante coisa aí pra gente falar. Claro que tudo que a gente falar aqui vocês têm que levar em consideração que são nossas opiniões, nossos vieses. Eu um pouquinho mais libertário, o André um pouco mais conservador, mas sempre sem rabo preso com ninguém e sem interesse por trás. É apenas a nossa opinião, né, Andrezito? É E isso aí, galera. então, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, sou fundador da OutSystem da Designer Pro e falo aqui diretamente de Buenos Aires, Argentina. E ao meu lado, nosso analista político, André Tenório. Se apresente aí, por favor, Andrezito. Fala, pessoal, começando aí o nono episódio, né, do Outcast. E com bastante assunto aí para nós falar, né? Semana passada não teve tanto assunto relevante assim, mas o de hoje promete, né? Então, bora lá. Exatamente. Bora lá, cara. E antes de tudo, quero pedir aí pro pessoal primeiro dar o apoio aí, né, se inscrevendo no canal da OutSystem e compartilhando aí com os amigos que gostam de negócios, tecnologia e geopolítica, amigos e familiares, né? E também, se você não assistiu o nosso último episódio, a gente falou sobre os veículos elétricos, né? E foi um papo bem interessante. O André se revoltou um pouco no final, mas mas é isso aí, né, Andrezito? E Andrezito, fala um pouquinho desse último episódio ali pro pessoal ter uma curiosidade de colar lá e assistir um pouquinho. Falamos sobre veículos elétricos, carro, patinete, bicicleta, né, Léo? Ônibus, até caminhão. E também demos apanhado geral de como que funcionam esses produtos, como que é o mercado desses produtos, né? E Tanto se vai mundial dar quanto aqui certo no... no Brasil. E se vai dar certo no Brasil, né? E o Se eles não mercado desses jogarem o produtos, patinete no mar, não fizer né? essas Não jogar coisas, tá patinete, certo. pô, complicado, né? Uhum. Mas falamos do mercado tanto internacional quanto do nacional, né? E também o que é necessário para que esses veículos consigam permanecer aqui no Brasil, né? Dar certo aqui no nosso país. Boa. E então vou dar um apanhado geral aí do que vai ser a nossa pauta de hoje. E aí a gente inicia aí pelo tema mais leve, e aí a gente vai aumentando a dificuldade, vamos dizer assim. Então, nossa pauta de hoje aqui tá Vision Pro da Apple, um grande lançamento aí bem interessante. Eleições em El Salvador, entrevista do Putin com o Tucker Carlson, o Joe Biden aí ficando um pouquinho senil, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E por fim, o Trump vencendo mais 2 primárias. Isso aí, Andrezito. Grande parte, eu acho que desse episódio vai ser a gente falando do Putin, né? Que tem bastante coisa para falar aí, bem interessante. E, bom, uma coisa que eu queria dar um recado antes da gente começar é que eu estou em Buenos Aires agora, mas próxima semana eu já vou estar no Chile, Santiago. E esse podcast aqui tá virando podcast nômade, né? Cada hora num lugar. E, pô, acho até legal, Andrezito, você falar um pouquinho sobre o Chile ali, que você estava me contando, do ex-presidente que teve um acidente aí, né? E, pô, achei super chocante, eu não sabia dessas informações. Se você puder contar pra gente e dar um overview aí sobre o Chile, seria interessante pra gente começar aí o nosso episódio. Sim, essa semana faleceu o ex-presidente Sebastião Pinheira, né? Um presidente conservador de direita, inclusive foi bem aliado ao Bolsonaro, né? Ele faleceu, ele é um grande piloto de helicóptero e infelizmente acabou falecendo um acidente de helicóptero, né? Ele tinha visitado um empresário no Chile e parece que acabaram deixando os vidros abertos do helicóptero e quando ele foi decolar, acabou embaçando. E disse que o helicóptero não pode deixar os vidros abertos, né? Que E quando ele loucura, foi né? decolar, acabou embaçando, não teve visão nenhuma, nem noção nenhuma do que estava vista, assim, nada, né? E ele estava acompanhado da irmã e mais 2 acompanhantes, e daí, quando estava em cima do lago, ele falou para a irmã se jogar do helicóptero e mais os 2 tripulantes. E daí até a irmã questionou, não, mas pula você também e tudo mais, né? Do helicóptero para salvar a tua vida também. E daí ele falou, não, se eu me jogar do helicóptero,
o helicóptero vai cair em cima de nós, porque não vai ficar sem piloto, né? Não vai ficar sem direção, e não tinha piloto automático, né? Então ele pediu para a irmã se jogar primeiro, depois os dois tripulantes, né? Daí, infelizmente, não deu tempo dele acabar se jogando do helicóptero, e até que ele não morreu com a queda, ele morreu afogado mesmo. Foi Caraca, bem trágico mesmo, né? muito E, chocante, né? cara, muito chocante. E o funeral foi bem interessante, porque mostra o exemplo de Estado que é o Chile, tá? O atual presidente é um esquerdista, estilo Guilherme Boulos aqui no Brasil, né? Mas no funeral estava esse presidente, estava a Michelle Bachelet, que é uma ex-presidente de esquerda também, né? No funeral dele, e mais um outro ex-presidente de esquerda também do Chile, os três ao lado do caixão. Pode ter uma galera, uma noção da cena, de como é que foi, né? Quando a rainha morreu, a rainha Elizabeth, na Inglaterra, ficou lá o príncipe, o futuro rei, né? Os outros netos dela, né? Inclusive o filho do lado do caixão com uma roupa militar, né? Parecendo uma continência, digamos assim. E a mesma cena foi essa, com o Sebastião Pinheiro, o caixão dele, e os três ex-presidentes ao lado do caixão, com a faixa, né? Caraca. Então, tipo assim, cara, aqui no Brasil dificilmente teve uma cena dessa, né? Então, cara, para tu ver como que é a democracia no Chile, né? Por mais que você discorde totalmente da ideologia, tem certas questões que vão além da política, né, Léo? Vai mais para uma Sim. questão humanitária, né? É, é muita humanidade que tem que ter para nessas situações. Cara, que trágico, né? Mas esse ex-presidente, ele não concorreria novamente à presidência, né? Ele já estava meio que aposentado aí da vida política, né? Não, não, até ele apoiou, se não me engano, Sebastião, não é Sebastião, é o Cartes, eu lembro sobre o sobrenome dele, que é o Cartes, que era um presidente de extrema-direita na última eleição, que concorreu contra o Gabriel Boric, que é esse presidente de extrema-esquerda, né? E eles acabaram concorrendo porque ele estava meio que impopular já, o Pinheira, por causa de vários protestos, questão da Constituição, da Previdência, que é privada no Chile, né? A Uhum. educação também é a maior parte privada. E o Chile era o exemplo do Estado liberal, que estava dando certo na América do Sul, né? Mas por conta dos aposentados agora tendo dificuldade de se manter, né? A educação muito cara, teve vários protestos e daí o Pinheira manteve. Não quis reformar a Constituição, né? Que a Constituição não foi alterada desde a época do Pinochet, que é o ex-ditador chileno, né? De extrema direita, que era um ultraliberal, digamos assim, privatizava tudo e tal, arrumou a economia por uns anos no Chile, né? Mas uma hora acaba tendo que ter uma alternância de poder. A alternância de poder é isso, né? Um pouco de Sim. direita, um pouco de esquerda, né, Léo? Não ficar uma coisa só, O pêndulo tem que uma se mover, ideologia né? só no poder, Sim. né? Então, teve esses protestos, o Pinheira se manteve, só que acabou pagando, né, pela impopularidade, tanto é que ele não quis concorrer novamente. Perfeito, Andrezito. Pô, super interessante aí essa história recente do Chile. Mas, bom, vamos voltar aqui ao foco. Nossas pautas de hoje já estão bem segmentadas aqui. E vamos iniciar elas, então. Vamos começar aqui pelo Vision Pro, que foi um lançamento que ocorreu aí no dia 2 de fevereiro. E, cara, é um óculos de realidade aumentada e compartilhada aí da Apple. E tá dando o que falar, né? Ele é um óculos, ele é feito com micro LED. Então, cara, é como se fosse duas TV de 4K assim, nos seus olhos. E, cara, tá realmente impressionante. Porque muito dos outros óculos de realidade virtual que a gente via era tipo assim, o MetaQuest, que é uma realidade, só que ela não é aquela realidade compartilhada, que você coloca o óculos e vê a sua, tipo, vê sua casa e também consegue colocar elementos na sua casa. Tipo assim, não é tão bem feito como esse da Apple. Esse da Apple, ele realmente parece que você está olhando as coisas a olho nu e você vai interagindo com os objetos, vai colocando coisas. Você pode jogar, tipo, aparecer bichos na sua porta, na sua janela. Tem muita coisa que dá para fazer, sem contar a questão de trabalho, entretenimento. Então, tá muito interessante, Andrezito. O que você achou desse lançamento aí? Cara, eu sou meio receoso quanto a isso, tá? A gente estava conversando em off. Acho bacana, acho uma tecnologia inovadora, mas, cara, eu acho que, na minha opinião pessoal, né? Claro, vai acabar meio que se perdendo um pouco as relações, né, cara? Até hoje você vai Mas hoje já perdeu, né? Todo mundo fica aqui, ó, É, celularzinho.
O Ninguém olha celular, na cara de ninguém, isso, já mas se isso daí perderam. vai só agravar o que já tá perdido, né? É, Mas eu tava vendo um vídeo no Twitter, até como eu comentei contigo em off, né? Cara, é surreal o negócio. Tipo, eu vi o vídeo, o cara tinha ido no banheiro e daí usou esse. Como que é o nome mesmo do negócio? É Vision Pro. Vision Pro, é isso mesmo. Fugiu a palavra, fugiu o nome. E, cara, é surreal, como se fosse, tipo, tivesse um deserto. E eu fiquei, tipo, cara, é um negócio de outro mundo, assim, é tipo, parece filme, assim, ficção científica, Olha, cara, eu acho que no a banheiro deve cena. ser a melhor sensação do mundo. Perdão, galera que estava escutando aí o nosso podcast. Andrezito acabou caindo aqui, mas já estamos retomando. Estávamos falando Problemas aí técnicos. sobre problemas técnicos, mas agora sim estamos retomando nosso podcast. E estávamos falando aí sobre o Vision Pro, que a melhor experiência seria usar na hora da poltrona ali, na melhor hora do dia, né? No banheiro. E, cara, eu acho sensacional. Claro que tem seus problemas, né? Que nem a questão social e também questão de privacidade, cara. Eu olho muito para essa questão de privacidade porque, por exemplo, a Apple começou. Primeiro que ela já tem vários dados nossos, né? Tipo endereço, nome, telefone, já tem basicamente todos os nossos dados. E além disso, desde lá do iPhone 5, acho, 5 ou 6, eles já implementaram o digital, depois eles implementaram o reconhecimento facial, agora com o Vision Pro eles implementaram o reconhecimento da sua íris, seu olho, então, e também vai reconhecer a sua casa, porque como o Vision Pro tem várias câmeras para fora, ele vai visualizar toda a sua casa, então eles vão reconhecer a sua vida inteira praticamente. E isso é algo preocupante que eu realmente não gosto muito nessa parte da privacidade. O que você acha, Andrezito? Cara, é isso que eu tava dizendo antes ali. Eu acho que também realmente a privacidade vai afetar um pouco, né? Mas até a gente viu, tava comentando em off, ali também o pessoal andando no meio da rua com óculos, né? E no restaurante e tal. Provavelmente, que nem como você disse, eram pagos pela Apple, né? Para ajudar a divulgar, né? Uhum. Esses óculos no ônibus, assim, um bem aleatório. E aqui a gente falou, o óculosão grandão, aquela caixa assim atrás, né? É, É uma aí bateria vale pegar. pendurada. Cara, nunca A que o Steve bateria. Jobs ia deixar isso passar, velho. Nunca que ele ia falar, pô, bota uma bateria pendurada aí, vamos só lançar essa porra aí, vamos ver no que dá, tá ligado? O cara era É, perfeccionista pra caramba, ele não ia deixar passar desse jeito. Steve Jobs é gênio, cara. Dos gênios aí da humanidade, né? E, cara, realmente, eu acho que vai afetar um pouco essa questão da privacidade, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Não tá no início ainda, né? Que a gente tava conversando ali em off. Eu gosto disso porque a gente trocou bastante ideia sobre isso. Em relação também, como você disse, provavelmente com os anos vai acabar diminuindo, né? Vão ter só um óculos assim pequeno, né? A Exato. questão de desenvolver. Sim, eu acredito muito que isso seja o futuro. O óculos seja o futuro ali da computação pessoal. Então, provavelmente a gente no futuro não vai ter mais, sei lá, notebook, não vai ter mais celular, vai ser provavelmente óculos. Só que do jeito que tá ainda não vai pegar muito, né? Primeiro que é muito caro e segundo que é um trambolhão na sua cara. Então, não vai pegar agora. Mas, sei lá, na versão 2, na versão 3 desse óculos, pode ser que já seja muito mais popular, pode ser que as pessoas comecem a substituir seu computador pessoal, seu celular, por um Vision Pro ou por algum concorrente, né? Eu acho super interessante. E, cara, tem muitas possibilidades, né? Você pode usar para trabalho, então você usa uma tela gigante ou você pode botar várias telas assim na sua casa, até mesmo espalhar telas pela sua casa, que ele salva a localização exata de onde você colocou uma tela. Então, você está aqui no seu escritório, colocou uma tela em cima do seu computador, outra aqui do lado para usar no WhatsApp, vamos dizer. E aí você vai lá na sala, tem outra tela fazendo outra coisa. Então, para o trabalho vai ser extraordinário. Até para entretenimento também, pô, assistir um filme é muito irado. Eu vi na propaganda deles que eles colocam, tipo assim, primeiro te imerge num ambiente como se fosse um lago, assim, à noite, e aí você bota uma tela gigantesca, assim, tipo, em cima do lago,
e aí você assiste o filme. Cara, imagina isso, sensacional. E você tá deitado no seu sofá de casa. Ah, até mesmo jogar videogame vai ser bem interessante, né? Você pode tanto emergir nos jogos, quanto ou ter uma tela gigantesca que você não teria normalmente. E até mesmo vídeos em 3D. Isso já é algo que eu acreditava há muito tempo, que é que no futuro a gente vai ter vídeos que você vai filmar tudo que você está vendo, e aí quando você for visualizar ele, vai ser como se você estivesse no local que você filmou, na hora que você filmou. Então você filma algo em 3D, e aí você bota no Vision Pro e parece que você está dentro dessa filmagem. Isso daí também vai ser super interessante. E é muito coisa de Black Mirror também, né? Cara, e vai, querendo ou não, também revolucionar as indústrias dos jogos, né? E a gente falou, cara, tipo, a Sony mesmo, talvez possa fazer uma parceria com a Apple, essas outras empresas de games, né? Cara, com certeza, tipo, imagina, a gente falou, cara, para jogar vai ser um negócio muito, muito surreal. Sim. Eu acho que Você até mais do que o filme, agora para jogar vai ser um negócio animal. Assim. vai ser muito louco. E, cara, como ele tem essa sacada de realidade compartilhada, né? Não é só a realidade virtual onde você entra e vê só o que está ali no mundo virtual, você consegue ver sua casa e colocar os elementos na sua casa. Você já jogou o Call of Duty Black Ops? Já jogou, né? Já joguei. E não tinha um Já modo antigão. zombies? Sim. Cara, você consegue fazer isso na sua casa. Você bota, tipo assim, a porta da sua casa é onde tá entrando zumbis, na janela, e aí você começa a matar os zumbis, reconstruir a porta. É muito louco, cara. Nossa, imagina, cara. É um negócio Imagina. surreal, cara. Cara, é surreal. Só que também, se você for fraco de cabeça, você vai ficar meio paranoico, né? Você não vai saber o que que é a realidade, o que não é. Daqui a pouco acho que tem zumbi na tua porta, tua mãe, tu dá uma porrada na cabeça da mãe. É uma loucura, cara. Que nem a gente falou, é preocupante, mas é muito empolgante também. Ah, não, sim, com certeza. Né? Cara, até uma coisa que a Fran estava falando para mim, que eu achei interessante também, é que até a arquitetura das casas no futuro pode mudar por conta disso. Então, sei lá, hoje você tem um escritório todo montadinho para você, no futuro você pode ter só uma sala branca ou só tipo um sofazinho onde você senta e aí você vê todo o seu escritório, vê todas as suas coisas. Isso pode começar a mudar até na arquitetura das casas. Super interessante Sim. isso. Vai ser o futuro, cara. Tipo, eu acho que uma. Claro que aqui no Brasil, né, vai demorar um pouquinho, né? Mas lá nos Não Estados começa, Unidos André, não começa. vai ter um poder de compra aquisitivo melhor, né? Com certeza, cara. Ou também pode ser tipo uma. Não é querer comparar, mas já comparando, né? Como dizem, tipo Pokémon Go. Pokémon Go também foi uma febre, uma questão tipo meio que na época foi inovador também. Daí você pegar o teu celular, ir na rua, em tal esquina, em tal lugar, tinha um Pokémon, tô capturar tal. Claro, daí tipo, tem a questão que o Pokémon Go é limitado a um jogo só, né? Ao Pokémon. Agora esse tem várias opções, né? E também tipo Sim, de filme, como tu falou, do videogame e também da realidade virtual. Então, vamos ver como é que vai se dar isso aí. sim. Bom, Andrezito, vamos para a nossa segunda pauta aqui, aí tá mais a sua área e você vai se soltar mais aí, que seria as eleições em El Salvador. A gente viu aí o Bukele se reelegendo no dia, acho que começou no dia 4 de fevereiro, né, e saiu o resultado agora há pouco, né? Acho que ele ganhou com mais de 80% dos votos. E não sei se está sendo apurado ainda ou já finalizou. Já finalizou. Já finalizou? E, cara, o cara teve uma aprovação absurda aí e mereceu mesmo, né? Foi merecida essa aprovação porque, cara, o cara em um mandato mudou muita coisa por meio de decretos ali e a gente tá esperando aí que o Milei faça o mesmo aqui no Buenos Aires, mas estamos analisando. E o que que você acha sobre essa reeleição aí, Andrezito? Cara, é popularidade, né? É diferente. Que nem o pessoal fala, porque ele está governando por decreto. Mas se você foi eleito para isso, para você durante a eleição, prometeu algumas pautas, foi eleito com essas pautas, cara, se o Congresso não vai deixar você governar,
Daí é questão que o pessoal gosta, a grande mídia gosta de falar, né? A oposição gosta de criticar, porque daí é um presidente que não se articulou com o Congresso. Cara, o Congresso serve para fiscalizar. Agora, governar, quem vai prestar conta para o povo com as suas promessas de campanha é o presidente, é o poder executivo. Então, se o Congresso não quer aprovar os seus projetos e tem a opção de governar por decreto, então que governe por decreto. Agora, eu acho engraçado o pessoal comparar, por exemplo, com a Venezuela. Não tem nada a ver, cara. O Maduro lá tá há anos no Caralho. poder, é um ditador, Sim, aparelhou o judiciário, aparelhou o Congresso, criou uma nova Constituição, criou um Congresso paralelo ao Congresso, digamos assim, a Câmara dos Deputados aqui no Brasil é outra oposição. O Lula vai lá, cria um novo Congresso para tipo, ser o Congresso que ele vai prestar conta. Cara, é ridículo. caralho. E é desse nível. Então, tipo assim, não tem comparação. E, Sim. cara, se a oposição lá foi esvaziada, não foi por conta que ele mandou perseguir a oposição, mas sim porque simplesmente a popularidade dele é muito alta. Né? Ah, E, porque o e cara criou uma prisão de mais de 40 mil pessoas. Cara, mas se tem 40 mil criminosos, você vai fazer o quê? você acha que a população tá triste pelos É, criminosos? Estão chorando tem muito, que né? respeitar. Ah, Cara, imagina. cara, esse negócio de mandar por decretos, né? Se ele não fizer dessa maneira, ele vai ficar refém ali de um Supremo Tribunal, alguma coisa que vai bloquear ele, não vai deixar ele cumprir as promessas de campanha dele, e aí ele vai ficar refém, vai ter que fazer tudo que o Centrão, sei lá, o que for, quer que ele faça, e aí ele não consegue no final fazer nada. Então, eu acho que tá certo, governar por decreto tem que fazer o que tem que ser feito, né? E agora também a maior parte do Congresso é tudo do partido dele, né? Então ele vai conseguir governar tranquilamente, não vai ter tipo, uma desculpa, digamos assim, né? Uhum, Vai governar por decreto. Agora, tranquilo. Mas, claro, né? Se houver algum empecilho, alguma coisa, e tem a possibilidade de governar por decreto, aprovar projetos por decreto, então, que seja. O Milley, por exemplo, o Milley, você está acompanhando aí da Argentina, né? sim, Prometeu várias coisas. As promessas dele passaram pelo Congresso, o Congresso barrou. Então, tipo assim, o Milley prometeu, vou fazer uma reforma trabalhista. A população votou nele para isso. Daí o Congresso não aprova, daí ele vai governar por decreto. É o que ele falou que vai fazer. Porque se o Congresso não está aprovando, então que ele governe por decreto. Se é a opção que ele tem que prestar conta para a população também. exato. Foi eleito para isso, cara. Não faz sentido. Depois ele não consegue governar, daí ele vai ser impopular, vai ser o presidente que não fez nada, e a população vai criticar ele. Quem, pelo menos, a maior parte da população não entende isso, né? Tem essa questão também. Ah, porque ele não aprovou, porque ele não prometeu e não cumpriu. Não é porque não prometeu e não cumpriu, porque não se tornou viável. É mais ou menos nessa linha. Sim, até porque se o cara fica prometendo fundos e fundos e no final, quando ele é eleito, ele não cumpre nada, ele não é nada mais do que um estelionatário eleitoral, tá ligado? Ele vai ficar falando para as pessoas que elas querem ouvir e no final das contas não vai fazer porra nenhuma. Então, tem, de alguma maneira tem que ser feito, né? Claro, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, mesmo o governo dele indo bem, a pleno emprego, durante o mandato dele, os americanos cobravam perto do final do mandato dele, olha, você prometeu o muro da fronteira com o México, vai sair ou não vai? Tipo assim, cara, naquela certa altura o muro estava se tornando irrelevante já, Sim, estava bem popular na época, né, antes da pandemia, né, estava bem popular e tudo mais, mas a população cobrou, tu prometeu o muro, então vai ter que fazer o muro. Então, independente se é Estados Unidos ou Salvador, Argentina, se o presidente prometeu, ele tem que cumprir. Agora, as maneiras que vai se tornar viável, porque, por exemplo, também tem outra questão, né? Em Salvador talvez dê certo, mas na Argentina o Milei tentou passar uma proposta, acho que foi da reforma trabalhista, logo no começo, o Congresso não aprovou, e daí ele fez por decreto. Quando ele fez por decreto, a justiça derrubou. Então, cara, então ele não vai conseguir passar essa pauta. é É difícil. complicado, cara. É Sim, difícil. sim, aí depende muito do lugar mesmo, porque vão ter países que realmente o cara não vai ter o que fazer. Ou ele promete o que ele consegue cumprir, ou é melhor não prometer nada.
Bom, Andrezito, Exatamente isso. vamos, vamos seguir para a nossa próxima pauta, que ela é a mais comprida aqui de hoje, que seria a pauta do momento aí que está acontecendo, que é a entrevista que o Putin deu para o Tucker Carlson. Vamos entrar nessa? Essa aí é boa, essa aí é boa. Então vamos lá, cara. Vamos lá que vai ser longo, é isso aí. Então, começando aí, vamos dar um contexto, né? Dia 8 agora de fevereiro, a gente teve uma entrevista que o Vladimir Putin, o presidente da Rússia, deu ao Tucker Carlson. Tucker Carlson, ele é um jornalista libertário, né? A gente pode dizer que ele é libertário, né? E aí dos Estados Unidos. E, cara, tá dando muito o que falar, principalmente pela postura que o Putin teve ali na entrevista. A gente pode ver que ele é um líder forte, cara. Isso é inegável. Também a gente tá dando o que falar porque a gente viu que o Tucker Carlson tem muito coragem de fazer essa entrevista, né? Principalmente por estar falando com, cara, eu acho que o homem mais poderoso do mundo ali, tá falando com um ex-KGB, o cara é meio estranho também, né? Você reparou que ele mexe muito as mãos assim? Sim. E, Ah, e e tem eu, conhecimento histórico, né? então, eu dei uma pesquisada e eu vi que o treinamento dos KGB fala para você gesticular muito quando você estiver falando, para tipo meio que elogiar o seu inimigo. E aí, caso você precise puxar uma arma, alguma coisa, você já tá gesticulando e puxa a arma, tá ligado? Então é muito É igual interessante ele fazer a andando. leitura corporal do cara. É Como é igual que ele é? andando. Ele É, andando. Ele, ele ele anda movimenta reto, só né? um braço, que é o braço que ele vai puxar a arma. O outro ele fica Sim. parado. É muito louco, cara. O cara é treinadíssimo, cara. E o cara parece um robô, mano. Ele sabe exatamente o que ele faz. Tipo assim, a controle corporal dele é tudo pensado, é muito louco. E a última coisa que tá dando o que falar dessa reunião também é a comparação que os americanos estão fazendo do Putin com o Biden, que está sendo bem interessante, né? Os americanos falando mal do próprio presidente. É, o homem Ah, mais poderoso geralmente é o presidente dos Estados Unidos, né? é, Mas como o presidente dos Estados Unidos não está naquelas condições que a gente vai falar depois, né? Então é o Putin, cara. sim, é o Putin. Ah, mas se bem que o Putin, ele sempre foi o homem mais poderoso do mundo, né? Pelo menos aí, depois dos 10 primeiros anos dele, ele já se tornou o homem mais poderoso do mundo. O cara tinha um país nas mãos dele. É, pode-se dizer que sim. É. Então, cara, essa entrevista ela foi praticamente para dar um microfone ali para a Rússia, né? Falar a versão dela da guerra. O meu olhar geral foi isso, tá? E vamos entrar na entrevista agora. O que foi falado ali? O Tucker Carlson ele inicia perguntando bem incisivamente ali pro Putin. Ele foi bem incisivo nessa entrevista. Ele sempre ficava perguntando as coisas bem incisivamente pro Putin responder e o Putin é bem liso, ia sempre dando contexto histórico e tudo mais. Então, o Tucker Carlson inicia essa entrevista perguntando por que ele invadiu a Ucrânia, praticamente, né? Ele fala que a Rússia iniciou um conflito com a Ucrânia, pois o Vladimir apontava que os Estados Unidos, por meio da OTAN, estava expandindo o poder bélico dela pela Europa, e ele fala de 5 grandes expansões ali, né? Que o Tucker Carlson fala que o Putin fala isso, né? Então, que o Putin fala que a OTAN fez 5 grandes expansões na Europa, sendo que eles tinham falado que não iam expandir nenhum centímetro, e também isso pode ser considerado uma ameaça para a Rússia e poderia ter um possível ataque surpresa aí dos Estados Unidos na Rússia. Por isso que foi essa a justificativa da Rússia invadir a Ucrânia. Então, o Tucker Carlson inicia perguntando isso. Por que que o Vladimir Putin fez isso? E aí o Vladimir Putin dá aquele contexto histórico extremamente embasado, basicamente para dizer por que que a Rússia e a Ucrânia são a mesma coisa. Ele quis falar isso. E aí ele explica que lá no século III os ucranianos eram apenas as pessoas que moravam na periferia do Estado russo, mas não significava que ela era um grupo étnico em particular. Tudo são palavras do Putin, tá? Eu não sou eu que estou falando. Ele também fala que ele teve uma experiência pessoal, que ele foi de carro até aqui, depois ele dirigiu mais para a Ucrânia Ocidental,
onde ele viu ali muito do idioma russo, muito do idioma húngaro, muito da cultura húngara, muito da cultura russa, mas não viu pessoas que se identificavam como ucranianos. E ele ainda acrescenta que todo ucraniano e todo russo tem familiares em comuns, né? Então, tipo, um ucraniano vai ter um tio, alguém na Rússia e vice-versa. Então, ele dá esse contexto também. Ah, então, ele foi dando esse contexto histórico para dizer que a Rússia e a Ucrânia são a mesma coisa. Então, por isso, essa foi a justificativa dele, né? Fala um pouquinho sobre essa primeira parte, Andrezito. Cara, o Putin mostrou que além de ser um grande líder, né? Independente da sua posição, se você não gosta, não simpatiza, se você simpatiza com ele, tem que admitir que ele é um grande líder. Assim como o Xi Jinping na China também é. Eu particularmente não concordo, não simpatizo com nenhum dos dois, perdão, mas tem que admitir, né? São grandes líderes. Sim. O Putin, cara, como tu falou, Léo, antes, resumiu muito bem. Cara, é um ex-KGB que tem conhecimento de causa, né? Tanto da prática quanto da teoria. Ele explicou ali que desde 1862, Uhum. vejam bem, não 1862, mas sim 862. Sim, ele fala que a Rússia já tem 1000 anos. Sim, que a Ucrânia já pertence ao território, a Ucrânia pertence ao território russo. A Sim. questão que depois vai falando do contexto histórico, né, da Catarina Grande e tudo mais, tal, né, os antigos reis e rainhas da Rússia, que, resumidamente, chegou no período soviético, da Revolução de 1917, da Revolução Comunista, né, dos bolcheviques. Ele fala, olha, Lenin e Stalin, não sei por que motivos, mas para o Putin erraram e colocar a Ucrânia como um satélite soviético separado, assim como era a Tchecoslováquia, a Iugoslávia e tudo mais. E ele fala, olha, depois que caiu a União Soviética, a Ucrânia meio que se emancipou, né? Então, até o Tucker questiona. Daí o Putin fala sobre a questão de ter os ucranianos ser um povo só, né? Uhum. Ali ele fala uma questão muito interessante, que nem você falou da prática, ele foi até a Ucrânia e disse, olha, eu passei aqui, durante a Ucrânia, viajei aqui, e encontrei várias cidades e placas, e até mesmo comércios, com o nome russo. Sim, ele falou que encontrou até pessoas, tipo, vestidas de preto, com chapéus, que se Uhum. identificavam húngaros, não se identificavam Sim, ucranianos ou russos, e estavam morando na sim. Ucrânia. Isso, daí ele justificou, ó, mas ali isso identificou um russo. E a tal Tucker questiona nesse momento. Então você disse para o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, que o Viktor Orbán também tem direito de invadir a Ucrânia? E Sim, daí, cara, ele faz esse questionamento muito pertinente. E aí tem gente que critica a entrevista e fala, não, que o Tucker passou pano, não fez umas perguntas muito boas pro Putin. Como que não, cara? Olha a pergunta que ele fez. Então, tipo, quer dizer, então, que se você pode invadir porque são identificados como russo lá, então a Hungria também pode sim. invadir? E daí o Putin, muito bem, né, como uma velha raposa, sai. Ele fala assim, olha, não falei com ele ainda, não tive tempo de falar com ele sobre isso ainda. Mas, assim, resumidamente, essa parte que ele justifica que por conta de todo o contexto histórico, né, a Rússia deveria pegar esse território ucraniano. E ele também fala, como você disse ali antes, da questão da emancipação da OTAN. Que, daí, tipo, o Tucker questiona, olha, mas por que você vê essa justificativa agora e não há 20 anos atrás, quando você assumiu o poder na Rússia? E ele falou, porque o Lenin e o Stalin erraram, emancipou a Ucrânia, eu não ia começar uma guerra, porém a OTAN teve 5 emancipações, né? Cinco Expansões. expansões, perdão, 5 expansões, e daí eu tive meio que ser obrigado a invadir a Ucrânia. Foi essa a Sim. justificativa dele Isso. nessa Porque, primeira parte, tipo, né? isso. Teoricamente, ele se sentiu ameaçado, porque quanto mais a OTAN ia se expandindo, mais poderia ter um ataque surpresa aí de um míssil nuclear, alguma coisa em território russo. Então, ele meio que fez uma defensiva. E também, pelo que eu entendi aí desse contexto histórico, ele quis falar que Ucrânia e Rússia sempre foram a mesma coisa, sempre será. Ele não estava nem justificando por que ele estava entrando na Ucrânia. Ele estava falando meio que tipo assim, cara, sempre foi Rússia, não é Ucrânia e Rússia. É sempre uma coisa só.
Inclusive, a palavra Ucrânia já vem do russo na história, né? Sim. Então, É, tudo bem. que nem eu falei ali no começo, os ucranianos, eles falavam para as pessoas que moravam ali na periferia, né? Não era um grupo étnico em particular. É o que o Putin falou, né? Não sei se realmente é verdade ou não. Não, no caso, em relação ali, né, como disse, ele tentou achar uma justificativa, né? Tanto da parte contexto histórico, ele deu esse embasamento histórico para poder invadir a Ucrânia, né? E também a questão da expansão da OTAN. Então, esses são os dois pilares que, digamos assim, justificam a invasão que ele utiliza, né, para Uhum. justificar a invasão da Ucrânia. São os dois pilares fundamentais, que é essa primeira pauta da entrevista do Tucker. Né? Sim, perfeito. Levou meia hora só para falar sobre isso. Até o Tucker ficou meio quieto, né? É. Cortava o Putin e o Putin Sim. ficava meio Putin ficava puto. E, Ah, cara, não, deixa eu terminar de explicar. Isso aqui não é um talk show. Você disse que seria uma ah, entrevista séria. Vamos lá. E aí, deixa o cara, cara terminar. mas o que eu achei interessante é que todo mundo achou que ele ia dar esse contexto histórico pra sabonetar, pra, tipo, fugir da pergunta e tal. Mas só que não, tipo, a entrevista rolou mais por 1 hora e meia ali depois. E ele foi sempre embasando as respostas dele, sempre trazendo as respostas, só que do jeito dele, né? O cara sabe dominar a conversa. Sim. O Putin, cara, como a gente falou, é o líder mais poderoso do mundo, né? Ex-KGB, tem toda a teoria e a prática por trás. Então, Não é? uma entrevista assim, e até acho que era até que ele queria uma entrevista assim, tá? Claro, claro, Com que nem eu falei certeza. no começo, isso daí foi o microfone para a Rússia dar a versão dela da história. E o Tucker, como jornalista, né? Ele é a favor da liberdade de expressão, totalmente. Sim. Então, vamos lá. A grande mídia esconde uma entrevista assim. Até, cara, eu discuti hoje com um cara no Twitter. Eu não sou desse cara de discutir muito, mas eu fiquei. Ah, não. O cara falou: por que não está tendo repercussão essa entrevista? Cara, a grande mídia não vai repercutir uma entrevista dessa. Tu acha que vão dar microfone pro Putin e pro Tucker Carlson, que é o ex-Fox News, que foi demitido porque o Esquece. cara, tipo, era a favor da liberdade de expressão irrestrita? Ele foi lá e é que nem ele citou antes da entrevista. O Elon Musk falou que não ia derrubar, que a grande mídia pega e recorta ou derruba trechos da entrevista, né? E Uhum. daí ele teve todo esse tempo de 2 horas para entrevista sem corte algum, sem edição nenhuma. Então, cara, isso, tipo assim, cara, deixou a grande mídia muito puto da cara. Porque eu Sim. vi que em menos de 24 horas, foi o ar aqui no Brasil 8 horas da noite, e eu via na meio-dia, no dia seguinte, já tinha passado de quase 100 milhões de views só no X, que é o Caraca. Twitter, né? Eu não Sim. sei como é que tá agora, mas imagina, cara, uma audiência estrondosa, velho. Um Trend Topic absurdo. do Twitter e tudo mais. Sim. É, e eu, pelo que eu vi, foi bem benéfico para a imagem do Putin. Ele conseguiu se posicionar muito bem nessa entrevista. É, Lembrando, só para falar rapidinho, aham. lembrando que o Tucker, não, se o pessoal falar, ele deu o microfone pro Putin. Ele fala, quando estava em Moscou, um dia antes, que ia entrevistar o Putin, ele falou: eu também fiz o convite para o Zelensky, porque minha pauta, minha perfil como jornalista é dar ouvidos para os dois lados. Ele Uhum. falou que o Putin aceitou a entrevista, mas não teve retorno ainda do Zelensky. Então vamos lá. Entendeu? Então, tipo, não vai julgar o cara. Tipo assim, não tô falando que tá julgando, né? Tô falando o pessoal que tá julgando ele. Que nem você falou, que tem americano que tá puto, que inclusive mandar prender o cara, porque ele foi lá entrevistar o Putin. Cara, ele falou, eu chamei os dois convidados. O Putin me respondeu. Se o Zelensky não me respondeu, daí quer que eu faça o quê? É que o Aí é o Zelensky fica problema mais dele. cômodo da entrevista pro Financial Times, pro Wall Street Journal, que é o pessoal que financia ele, né? Que Sim. ajuda a fazer a campanha para poder financiar o armamento na Ucrânia. Aí é fácil. Então vamos pro próximo tópico importante aqui que eu anotei, que seria a próxima coisa relevante que eles falaram foi o Putin falando que ele queria entrar na OTAN no passado, mas negaram isso para ele. Ah, eu não sei a quanto que ele realmente queria entrar na OTAN mesmo, ou se ele só estava jogando papinho, e também se ele foi negado mesmo, o que que aconteceu. Então, o que que você acha disso aí, Andrezito? Cara, até na entrevista o Tucker questiona, mas você queria mesmo entrar na OTAN?
Daí o Putin falou, não, só fiz uma pergunta. Ah, vamos lá, né, cara? Jogou o verde para colher maduro, né? Sim. Cara, é esperto, para sentir ali e tal, mas ele fala que o Ocidente não... Porque, assim, o contexto histórico que ele deu na entrevista, meio que para resumir, em relação a essa entrada, adesão à OTAN, ele justificou que depois da queda do Muro de Berlim, todo mundo falava que a Rússia é uma economia de mercado, né? E queria se aproximar dos Estados Unidos. Acabou a Guerra Fria, né? Acabou o comunismo, o Partido Comunista não era mais o partido do poder na Rússia, então para ele tipo meio que fazia sentido entrar na OTAN. Então ele pensou assim, vamos ver como é que o Ocidente nos está enxergando agora, como um aliado, como inimigo. Então foi isso que ele fez essa pergunta pro Bill Clinton. Ele falou, Bill, é possível nós entrar na OTAN? Eu não lembro se ele perguntou para o Bill Clinton ou para o No Bush. Bush pai, não me recordo agora para qual dos presidentes que ele falou. Mas é o Bush pai, né? É o Bush pai. Acho que foi. E daí ele questionou o Bush, tu acha que nós entrando na OTAN? Ele falou, olha, vou ver com o pessoal, vou ver como é que é, né? E daí parece que o presidente foi lá, falou com os conselheiros dele e disse que, tipo assim, teve um retorno no jantar, falando, olha, não é uma boa ainda e tal, não sei o quê. Então, daí o Putin ficou meio, digamos assim, chateado com o Ocidente em relação a isso, porque ele percebeu que a Rússia não seria, digamos assim, bem-vinda ainda para o pessoal do Ocidente, né? Sim. O que eu achei interessante também é que ele afirmou bastante esse bom relacionamento que ele teve ali com o Bush e também ele deu a entender que ele sempre teve bom relacionamento com republicanos. Então isso foi meio que ele dando um recado ali pro povo americano, né? Tipo assim, ó, nas próximas eleições, pensem bem em quem vocês vão votar, porque eu me dou bem com os republicanos, não com os democratas. E, e aí ficou meio subjetivo aí que ele quem que é a preferência dele, né? Ah, com certeza. É que a gente sempre fala, cara, pegar o histórico, qualquer... Essa parte que me deixa meio puto com isso, sabe? É que o pessoal fala, os republicanos só querem guerra. Cara, são idiota falar uma merda dessa, entendeu? São idiota que não estudou. Porque, cara, se tu pegar historicamente, velho, abre o livro, pesquisa na internet, pesquisem, pessoal. Se você olhar historicamente, quem que foi o presidente que soltou uma bomba nuclear no Japão? Foi um democrata. Quais foram os maiores presidentes que entraram em guerra? Foi os democratas. O Obama, cara, a Primavera Árabe, que deu aquela merda toda na Europa de crise migratória, que derrubaram vários ditadores, né? Na África e no Oriente Médio, foi na gestão do Obama. Iraque, Então, Afeganistão, Iraque, cara, e, tipo assim, o Bush invadiu o Iraque por conta do 11 de setembro. Vamos lá, né? sim. Era meio que justificável. Mas, cara, como você disse, historicamente ele se deu melhor com os republicanos. O Bush, ele elogiou inclusive o Bush filho, falando que todo mundo falava que ele era um bom líder, que ele não era inteligente, mas sim, ele era. O Putin fala. O Putin, até que o Putin não cita Obama, é engraçado, né? Ele não fala do Obama. Ele pula do Bush pai e vai direto pro Trump. Não, ele deu Sim, bem com o Trump e tal, e fala do Bush pai, do Bush filho e do Trump. Deu sim. bem com ele. Daí o Bill Clinton, mais ou menos. E do Obama, ele nem chega a citar o Obama, né? E o Não, Biden é não. aquilo que ele falou. Cara, que eu sei, o Biden nem é o Biden que governa os Estados Unidos. Pra tu ver o nível que tá, né? Meu Deus, cara. Mas é interessante, né? Porque historicamente os democratas eles vão pegar, eles vão lutar contra a China e contra a Rússia, e os republicanos eles só vão deixar a Rússia em paz e lutar só com a China. Então é interessante ver que o Putin ele vê isso também. Mais alguma coisa que acrescentar nesse tópico, né? Não, seria isso. Acho que, como tu deu bem o resumo ali, cara, que até um feeling que tu teve, que até eu não percebi na entrevista que realmente ele deu. Que o feeling que eu tive foi tipo que ele era pró-Trump. Mas não que ele pegou esse contexto histórico tipo, desde lá de trás, falando, olha, eu sempre me dei bem com todos os republicanos. Sim. Foi bem legal. Ele Bem é, legal. foi, Isso aí ele é bem subjetivo, ele vai mandando o que, que ele quer passar. Então, o próximo tópico interessante que ele falou foi a nazificação ali da Ucrânia. Ele falou que após a independência que a Ucrânia teve, ah, eles buscaram por uma identidade própria, só que eles não conseguiram encontrar.
segundo o Putin, né? Não sou eu que estou falando isso. E ao não encontrar essa identidade própria que eles estavam buscando, resultou em envenenar alguns falsos heróis, né, que colaboraram aí com Hitler, colaboraram com as campanhas nazistas na Segunda Guerra. Eu achei bem interessante isso que ele falou, e aí ele meio que justifica também essa invasão como uma desnazificação, né? Eles entrando lá para desnazificar esses heróis, tirar esses heróis nazistas. Eu acho que também essa é meio desculpinha para ele invadir lá, mas eu achei interessante ele trazer esse ponto. E aí ele também trouxe esse ponto histórico aí que Estados Unidos e a União Soviética foram aliados para derrotar os nazistas, então foi bem interessante ele meio que se posicionando como um amigo dos Estados Unidos. Cara, é interessante, e se tu olhar na Segunda Guerra Mundial, realmente, a União Soviética ela foi mais aliada da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, por conta que o Churchill ele era muito próximo do Stalin. Então, o Churchill fez essa ponte com o Roosevelt, com o Stalin. Inclusive, cara, meu cara político preferido, assim, tipo, historicamente, foi o Churchill. No livro dele, ele fala que ele se reuniu com o Stalin, inclusive até ficaram bêbados junto lá, no Kremlin lá, ele foi com o Stalin encher a cara e tal, deram risada durante a Segunda Guerra Mundial. Pensa, o Churchill que era antissocialista, assim, radical. Então ele fez essa ponte aí, e, cara, realmente a União Soviética lutou junto com o Reino Unido e os Estados Unidos para combater o nazismo. Agora, claro, cara, é que nem eu disse, tipo, para mim o Putin é um cara muito inteligente e tal, e sabe utilizar narrativa. Primeiro, não, porque a Ucrânia sempre foi parte da Rússia. Depois, porque não, porque todo mundo lá se sente russo, né? Então vamos invadir. Depois, não, porque eles iam entrar na OTAN. Agora é para desnazificar. Cara, eu não concordo com isso. Realmente, tem algumas figuras polêmicas na Ucrânia, né? Mas também, se olhar na Rússia, também, quem que tinha lá? O grupo Wagner também não era também tudo isso, né? Digamos Sim. assim, não era 100% inocente. Até ele cita que um líder ucraniano, né, que lutou na Segunda Guerra contra a Rússia, recebeu uma homenagem no Canadá, né? Inclusive ele fala, pô, mas se um cara lutou contra a Rússia na Segunda Guerra, de que lado que ele estava? Então, era nazista. E realmente, historicamente, aquele cara era nazista mesmo, fazia parte do exército alemão, recebeu homenagem no Canadá. Pensa, foi um negócio bizarro pro pessoal ali. Foi, cara, bem ridículo. Mas, cara, não que o Ucrânia seja nazista. Longe disso, cara. Eu acho que é só mais uma justificativa dele. É meio que nem o pessoal gosta de falar hoje aqui, esses idiotas, né? Falam, porque todo mundo que é aqui é fascista. Não, se você não apoia o Lula, você é fascista. É mais ou menos isso, Cara, é guerra de narrativa. É guerra de mas narrativa. eu acho que foi por isso que ele foi genial. Porque ele vê que no Ocidente todo mundo acusa qualquer cara de direita de ser o fascista, de ser nazista. E aí você vê ele mostrando, tipo assim, ó, que não tá com a gente, cara, que não tava com a gente antes, é realmente nazista, é realmente fascista. E ele mostrando que o queridinho desse pessoal que acusa todo mundo de fascismo, de nazismo, são os aliados dos fascistas, são os aliados do nazismo. Então, eu achei interessante ele fazer essa jogada porque eu acho que foi genial, tipo, ele ele contrapor com o que as pessoas realmente estão falando hoje em dia. Sim. Não, com certeza. Foi genial. Só que eu disse assim, tipo assim, é que não que a Ucrânia seja nazista. Por exemplo, Não, se tu óbvio, pegar sim. algumas imagens. Sim, sim. Mas se tu pegar algumas imagens da guerra, realmente tem alguns batalhões que utilizam suástica por lado ucraniano, sabe? Uhum. Então, realmente, cara, infelizmente, tipo assim, vamos lá, vamos pegar o eleitor de direita. Cara, tipo assim, quem que. Vamos pegar os Estados Unidos, por exemplo, tem a Ku Klux Klan, né? Que é um grupo supremacista branco reconhecido. Se o Trump for candidato, quem que eles vão apoiar? Eles não vão apoiar o Biden, eles vão apoiar o Trump. Mas não que o Sim. Trump seja nazista. É mais ou menos nessa lógica para explicar o que está acontecendo na Ucrânia. E tem alguns batalhões que estão combatendo a Rússia que estão utilizando a swastika. Uhum. Assim como tem alguns tanques e alguns batalhões russos
que estão utilizando a bandeira soviética, do comunismo. E o Putin não é comunista, todo mundo sabe, assim como o Zelensky não é nazista. Inclusive o Sim. Zelensky é descendente de judeu. Entendeu? Mas o É, Putin utilizou essa narrativa muito bem, utilizou. ele utilizou muito bem e realmente a gente não pode generalizar. Você deu esse exemplo aí da Ku Klux Klan, mas a gente pode usar o exemplo também ali da Palestina. O povo palestino é uma coisa e esqueci o nome O Hamas, o Hamas. O povo palestino é uma coisa, o Hamas é outra coisa. O Hamas é um grupo sim, terrorista e praticamente ninguém apoia, só que eles são coagidos a ficar embaixo desse grupo terrorista. Porque senão a família deles morre, eles morrem, então eles são coagidos a colaborar, mas nem todo mundo apoia Hamas. É a mesma coisa ali na Ucrânia. Tem algumas pessoas que são pró-nazismo, são pró essas figuras heróicas do nazismo, mas de longe não são todas as pessoas na Ucrânia. Então ele generalizou para passar a narrativa dele. sim. Não, o cara é inteligente, né? Sabe disso. Sim. Vamos lá então. Próximo tópico interessante foi ele falar do Nord Stream. Esse daí foi bem polêmico. E o Tucker Carlson ele fala que a explosão ali do Nord Stream foi o maior ato de terrorismo industrial que já existiu e também foi a maior emissão de CO2 da história. Ah, o Putin ele culpou muito a CIA por fazer isso, né? Ah, e aí o Tucker ele responde quando o Putin fala que foi a CIA que fez esse ato terrorista ali no Nord Stream. O Tucker fala, pô, se você tem essas provas, então que foi a CIA, por que você não mostra essas provas e faz isso uma propaganda política sua? E aí outra resposta genial que eu vi que ele falou foi, é impossível derrotar os Estados Unidos na propaganda, porque os Estados Unidos controlam todos os meios de comunicação do mundo. Então, os maiores meios de comunicação ali da Europa são de instituições financeiras dos americanos. Então, para para o mundo inteiro, o que vai ser verdade vai ser o que os analistas dos Estados Unidos vão falar. Isso eu achei genial. E aí, então, ele joga essa bola, tipo assim, cara, é a CIA, e eu não tenho como comprovar que foi a CIA, ou eu não posso usar isso como propaganda, porque vocês vão distorcer tudo que eu falar, que vocês são os donos da mídia. Eu achei super interessante isso daí também. Mas, Andresi, dá um contexto aí o que foi o Nord Stream, o que aconteceu e por que isso é tão relevante. Cara, é engraçado o KGB reclamando da propaganda americana. Sendo que a KGB foi a maior inteligência do mundo em termos de desinformação. Tem um livro muito bom pro pessoal aí de casa ler. Cara, é assim, um dos melhores que eu já li, tá? Desinformadia, que é em russo, mas é desinformação, traduzindo Uhum, pro português. É um ex-KGB da Romênia que foi um satélite soviético também. Ele se refugiou nos Estados Unidos e ele era um alto comandante, cara, na Romênia. E daí ele conta no livro tudo, cara, tudo. Cara, tu fica de cara. Como que e tipo assim, pensa, é o pessoal da conspiração, cara, é um ex-KGB falando, cara. Tipo, como que a KGB entrou na Igreja Católica, por exemplo? Que hoje tem o pessoal que fala da teologia da libertação, só, tipo assim, um minutinho só para explicar sobre o livro. uhum, A teologia da libertação, como que influenciou, a KGB influenciou essa teologia dentro da Igreja Católica, que hoje, cara, é a maioria, a grande maioria, apoia essa teologia da libertação. Quem é católico vai saber do que eu estou falando. Ou então de como a KGB viu que o Papa Pio XII, que foi uma das grandes figuras da Segunda Guerra Mundial, e depois também, durante a Guerra Fria, né, o Pio XII em defesa do Ocidente, foi o Papa, né, um grande Papa do mundo, e João Paulo II também foi após o Pio XII, como que a KGB queria fazer para destruir a imagem do Papa. Inclusive, ele conta no livro que eles tinham criado uma carta falsa de uma mulher falando que teve uma relação com o Papa. E daí, quando a caraca. KGB foi infiltrar essa carta, tipo, foi levar no consulado, assim, para queimar a imagem do Papa, para a galera achar essa carta assim, no Vaticano, teve um acidente de carro, e daí a carta não conseguiu chegar.
Porque, cara, tipo assim, se não tivesse acidente de carro, então a KGB ia conseguir destruir a imagem do Papa. Então, pô, a Caralho. KGB foi a maior agência de desinformação do mundo junto com a CIA, né? Mas voltando só pra galera saber, procure um livro Desinformação ou Uhum. Desinformadia, que vai estar. Cara, o Nord Stream são os maiores gasodutos que levam da Rússia, ligam a Rússia para a Europa, né? Inclusive, durante a guerra, teve muita essa briga por conta que o Ocidente está fazendo sanção com a Rússia, mas, por exemplo, a Alemanha, e, Reino Unido, França estão recebendo gás ainda russo para se manter aquecido durante o inverno. Até foi aquilo que a gente comentou durante o nosso último podcast, dos veículos elétricos. A gente teve uma parte que a gente citou sobre a queima de carvão na Europa, né? Uhum. Porque estão queimando carvão, porque como a Rússia fechou a torneirinha do gás, né? Por conta das sanções, tiveram que voltar para queimar carvão. Então, teve um ataque, uma explosão nesse Nord Stream 1, e o 2 acabou danificado. Até o Putin fala sobre isso. E ele acusa a CIA. Cara, assim, qual lado tá certo, a gente nunca vai saber. Tipo, Daqui a alguns o anos a Putin, gente descobre o que aconteceu. daqui a alguns anos, a gente descobre. E realmente, tipo, se você escutar a entrevista do Putin, faz sentido o que ele fala. Mas se tu pegar também o lado ocidental, também faz sentido. Né? A defesa deles, digamos assim. Sim. Cara, até o Tucker questiona ele, tá, mas você não. Cara, é um ataque, tipo, também à soberania da Alemanha, porque é um gás que vai para a Alemanha. Você não falou para o chanceler alemão sobre isso, né? Durante a Exato, isso eu entrevista? achei super interessante, porque, tipo assim, ele fala, a quebra do Nord Stream pode significar que a Alemanha nunca vai se recuperar financeiramente por conta disso. Sim, E se você sabe que foi os Estados Unidos, e se a Alemanha também sabe, por que que eles estão tão calados? Por que que eles não batem de frente com o bloco econômico deles? E eu também achei interessante que ele respondeu isso. Tipo, ele fala, então, nem eu entendo por que que eles não falam nada, porque a liderança alemã é feita pelos interesses coletivos do Ocidente e não por interesses nacionais. Então, cara, isso é meio que verdade, né? Porque depois da Segunda Guerra, a Alemanha praticamente não teve mais soberania. Tipo, até poucos anos atrás ela não podia nem ter mais exército. Então, realmente eles estão meio que nessa mão dessa pauta do Ocidente. Faz até sentido essa resposta dele, né? sim, mas aí temos dois lados ali, né? Por que o Putin também não falou? Tipo, esperou o Sim, Tucker vir entrevistar ele para falar sobre isso, porque, cara, ele podia muito bem ter emitido uma nota, olha, claro. foi a própria Reclamado Rússia também. que destruiu. E a Alemanha está sendo conivente com isso. O Olaf Scholz lá está sendo conivente com isso. E daí, tipo, não falou. E, tipo assim, questão da liderança alemã hoje, cara, realmente, o Olaf Scholz como é que, cara, não tem o termo, assim, é um cara que não serve pra nada, entendeu? Ele, tipo, não governa. Tipo, o pessoal gostava de falar do Alckmin, que o Alckmin era um chuchu, que não tem gosto. Tá? Tipo, um político que não tem nada. Com o Alckmin alemão Não da fede, vida, não tá ligado? Não cheira. tem nada. Sim. Não fede, não cheira, não faz Andrezito, nada. mas só para completar essa da Alemanha aí, ele também dá uma cutucada ali no bloco europeu, que ele fala que na Polônia tem um grande gasoduto que pode abastecer a Alemanha. E só que eles fecharam e não mandam esse gás para a Alemanha, mesmo a Alemanha sendo um dos maiores doadores ali para o fundo europeu, para financiar todo o bloco europeu. Então, eu achei interessante essa cutucada também. Sim, até ele fala, mas, cara, a gente quer fornecer o gás para vocês, abre a torneira aí e tal. E daí a Polônia meio que nega. É meio que uma hipocrisia ocidental, né? Meio que também ele demonstrou ali uma hipocrisia ocidental. Uhum. Tá tendo várias, né? Por conta dessa guerra aí. Tinha uma delas que a gente citou ali antes, era tipo, a Europa é o principal apoiador da pauta verde, quer cagar regra para os outros países, mas agora que o bicho está pegando lá, estão queimando carvão adoidado. Né? Então isso não é parte da hipocrisia. Em relação à liderança alemã, pô, até anos atrás ali, teve a Angela Merkel, que é uma conhecida, todo mundo conhece, que foi uma grande liderança alemã, né? Cara, e realmente ela foi muito boa chanceler, e interessante que ela estava muito bem com o Putin. Muito bem com o Putin, e o Putin gostava muito dela. Uhum. E, cara, tipo assim, se tu pesquisar, o pessoal de casa também pesquisar, cara, poucos políticos que o Putin respeita.
que se deu bem, assim. A Pouquíssimos. gente conseguiu, via, assim, que era tipo, cara, aqui é o buraco mais embaixo, entendeu? E a América era uma delas, cara. Por isso até ele fez essa crítica também em relação à liderança alemã atual. Interessante, né, Zito? E, bom, vou passar aqui para a próxima coisa relevante que ele falou, que seria o mundo multipolar, que o Tucker Carlson falou que, então, basicamente vão ter dois lados aí do mundo, um lado que vai ter energia barata e outro lado que não vai ter energia barata. E o Putin, de novo, dá uma resposta muito genial, que eu acho que foi a melhor resposta que ele deu nessa entrevista, que foi, é só pensar no nosso cérebro. Nosso cérebro também ele é dividido em dois lados, e um lado é mais criativo, o outro lado é mais racional, mas mesmo assim, eles têm que fazer parte de uma única cabeça, de um único corpo, de um único organismo. Uh, e aí ele faz essa análise, né? Tipo assim, a gente pode estar dividido, cada um para o seu canto, mas a gente tem que se unir, pelo menos em algumas pautas, para fazer o mundo rodar, para fazer as coisas acontecerem. Eu não sou inimigo de vocês, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para fazer as coisas acontecerem também. Então, tipo assim, a gente faz parte de um mesmo organismo, uh, mas a gente está de lados diferentes, só isso. Eu achei bem interessante essa fala dele. Cara, nas RI, a galera aí pergunta para a maioria dos professores de relações internacionais, vão falar que um mundo multipolar é ruim, no sentido das relações internacionais, porque, digamos assim, não tem uma ordem específica. O mundo que a gente tem hoje, vamos lá, vou dar um exemplo para a galera bem rapidinho. Como que seria um mundo multipolar do mundo que está acontecendo hoje? É injusto o que a gente está, o mundo que a gente está vendo atualmente, as organizações e tal, é injusto, posso dizer. Porém, é o melhor que a gente tem. É tipo o sistema capitalista. É injusto? É, mas é melhor que os outros sistemas que a gente tem. É o que tem. Cara, um exemplo, a galera provavelmente não deve saber, o Brasil, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele entrou na justiça contra o Japão, porque o Japão queria ter como é que se fala quando você tem um Monopólio? não é monopólio, quando você precisa abre uma empresa, você precisa tipo ter o nome dela, tipo, registrado assim. Ah, Tem tá. um nome, cara. Mas enfim, é um monopólio, digamos assim, para a galera de casa assim. Uhum. O direito dela, o direito do nome, entendeu? Sim, sim, entendi. O Japão queria ter o direito sobre o açaí, Como assim, cara? porque os japoneses vieram para a Amazônia, pegaram o açaí e tal, e viram que não estava registrado lá, tipo, o direito do açaí, e queriam ter o direito do açaí. Caralho, é sério isso? Sim. E daí depois foram o primeiro, e daí o Brasil, quando ficou sabendo, falou, que porra é essa? Como assim vocês querem ter açaí, porra? Vocês estão numa ilha aí, aqui é do Brasil, cara. Tô E numa daí, ilha aí, porra. nem Nem tem ter açaí saído nessa dessa porra aí, cara. E daí o Brasil entrou na Organização Mundial do Comércio contra o Japão. E daí, tipo assim, cara, o mundo que a gente vive assim é injusto em certas questões, sim. Mas se fosse um mundo multipolar, tipo assim, cada um por si, foda-se, entendeu? O Japão teria o monopólio do açaí. E tu fica tipo, meu, que merda, né? Claro, eu tô citando uma questão irrelevante aqui, mas só para explicar pra galera. E daí, tipo, foi julgado, tal, não sei o que, não. O Brasil ganhou o direito sobre o açaí. Então o açaí é brasileiro. Mas digamos assim que, tipo, tem a oportunidade dos países menores recorrerem a essas organizações e ganharam de um país gigante. E o Japão, na época, tava bombando, cara. Era o que o pessoal falava dos tigres asiáticos. Quem se Uhum. lembra? Porra, Singapura, Japão, Coreia do Sul, todo mundo falava, cara, esse vai ser o futuro. Muita gente, muita analista falava que esse é o futuro do mundo, são os tigres asiáticos. Não é China, não é Estados Unidos, são os tigres asiáticos. Hoje não se fala mais disso. Mas na época tava bombando. Então o Brasil entrando contra o Japão, cara, o Japão era a economia que mais crescia no mundo, era como se fosse o Brasil entrar contra a China hoje. E o Brasil ganhou no direito, né? Então, cara, isso só para exemplificar. Realmente, o Putin fala muito do mundo multipolar, muito também por conta dos BRICS, né?
Sim. Brasil, Rússia, Índia, China, tem os outros países cadeireiros, o Irã tá metido em tudo quanto é ataque terrorista que a gente fala aqui. Sempre que não tem merda, o Irã tá no meio. Mas tá aí junto É. também com os caras, entendeu? O Irã é isso aí. E Que é isso bomba que aí, a gente cara. tá pegando aí. Que bom. Literalmente. A Arábia Saudita também entrou nos BRICS, né? Então os BRICS meio que vão para poder quebrar essa ordem do G7, né? Que são as 7 maiores economias do mundo, que é Uhum. Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, né? Então meio que vai dessa onda. O futuro vai ser os BRICS contra o G7. Infelizmente o presidente do nosso país, o Brasil, eu falo isso porque o Léo tá na Argentina, né? Mas Mas é meu país ainda. O Milei não aderiu aos BRICS, né? Ele Ué. recusou. Mas, infelizmente, o nosso momento atual aqui no Brasil é mais inclinado para os BRICS. Né? Então, vamos ver como é que vai ser isso daí. Sim, sim. Bom, próxima coisa interessante que ele falou, já estamos chegando aqui no fim, tem mais um ou dois tópicos interessantes nessa entrevista, mas basicamente a gente já percorreu a entrevista inteira dele. E a próxima coisa interessante foi que ele criticando ali os Estados Unidos por usar o dólar como uma arma geopolítica. Isso eu achei bem interessante porque ele puxou muito a bola do BRICS. Ele falou que agora 30% das transações que a Rússia faz são em rublos, então já falou que a moeda dele está sendo utilizada para comércio, então é, ele puxou a sardinha para o lado dele e também disse que ele está muito bem agora com o BRICS. São os melhores parceiros que ele poderia ter e ele mostra que tem expectativas de movimentar 230 bilhões de dólares com a China. Uh, Diz que também tem uma super colaboração entre os países que colaboram com tecnologia, com pessoas, então eles têm uma super parceria. Então ele tá meio que falando assim, cara, a gente tá querendo, a gente não vai mais depender de dólar, tem o BRICS aqui que tá me atendendo muito bem, a gente tá começando a virar o jogo, daqui a pouco o dólar não vai ser tão relevante pra gente. Foi essa a minha leitura. O que que você achou dessa parte, Andrezito? O principal objetivo dos BRICS é acabar com a hegemonia do dólar. Isso já ficou claro tanto no discurso do presidente da África do Sul, até no. É interessante nós comentar que a África do Sul tem eleição esse ano, e é muito interessante, a gente vai comentar no próximo episódio pra galera, porque, cara, tá lá para assumir um ditador na África do Sul que é a favor do Caraca, genocídio dos brancos. caraca. Deixou claro isso. Bem pesado isso, cara. Eu só quero ver como é que vai ser isso daí. E o cara. Ele tem 4 milhões de seguidores no X, tá? Se a gente entra no perfil dele, tem 4 milhões de seguidores aí. Mas ele O fala cara não devia abertamente ter. sobre isso? Ele fala que é justificável por conta do Caralho, apartheid. que Então, absurdo. cara, a África do Sul tá aí. O Brasil parece o Irã. Só coisa boa que o Brasil se mete, né? África do Sul com um ditador aí, Irã, né? Meu Deus do É céu, só cara. coisa boa. Enfim, o objetivo disso, o atual presidente da África do Sul disse isso no discurso. Inclusive, a África do Sul também atacou Israel, né? Teve aquela denúncia contra Israel por genocídio ali no Tribunal de Haia. O Lula falou no discurso também que o objetivo é acabar com a hegemonia do dólar, para quem tem dúvida. Ele Uhum. falou isso no discurso. O Putin fala isso, o Xi Jinping meio que não tanto, porque o Xi Jinping, cara, os chineses são mais diplomáticos, né? E o objetivo é esse, cara. O Brasil, até eu que trabalho com importação, e saiu um dado recentemente, e realmente eu vejo isso, que o Brasil é o país que mais importou diesel da Rússia. Então a Rússia consegue se manter com os BRICS. A Rússia está altamente dependente também da economia chinesa. A China está importando bastante petróleo e gás da Rússia, o que está salvando a economia russa, né? Uhum. E até o Putin fala isso na entrevista, que na verdade o Ocidente tem mais medo de uma China forte do que uma Rússia forte. E é interessante E isso, ele cara, fala porque que a tem. gente deveria se preocupar mais com a China forte do que com a Rússia forte. Sim. E, cara, tipo assim, um ponto que eu tava pensando esses dias, tava reflexivo sobre isso, da questão do Biden. E do Obama também. Eles afastaram mais a Rússia. Se tu pegar, por exemplo, eu vejo muito um filme que eu assisti do Nixon. O Nixon, ele se aproximou muito do Mao Tse-tung, que foi um ditador chinês. Ele, durante a período da Guerra Fria lá e tudo mais,
o Nixon se aproximou muito do Mao Tse-tung, foi ter uma política externa do Kissinger, que era seu conselheiro, um grande diplomata, escreveu vários livros, era uma fonte rica para nós das relações internacionais, que foi a ideia do Kissinger, se aproximar do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, quem não sabe, era um ditador comunista, foi a pessoa responsável pelo maior genocídio na história da humanidade. Caraca. Ele tinha como parceiro o Stalin na União Soviética. E o Nixon se aproximou do Mao Tse-tung a ponto de quase a China entrar em guerra com a União Soviética. Imagina o Stalin entrando em guerra com o Mao Tse-tung, cara. Se pensar hoje, isso é loucura. Mas eles quase entraram em guerra. Mas foi uma política americana. E eu vejo essa política muito do Nixon no Trump, cara. Eu fiquei pensando, cara, o Trump fez muito isso, porque o Trump, ele pensava muito na Rússia como uma aliada. Ele pensa ainda na Rússia como uma aliada. Só que, Uhum. tipo assim, qual que é a estratégia do Trump? Claro que é difícil, mas seria ele ser mais amigo do Putin para aproximar mais a Rússia do Ocidente e afastar um pouco da China. É que o Ocidente é burro porque não consegue entender isso, cara. Sim. Estão deixando a Rússia na mão da China, sendo que poderia ter trazido a Rússia para o Ocidente. Inclusive, o Trump, quando era presidente, ele falou, cara, a gente pode incluir a Rússia no G8. E a Rússia pertencia antigamente ao G8. Depois expulsaram ela e tal. Cara, mas imagina a Rússia no G8, junto com as maiores economias da Europa. Cara, E faz imagina se ela sentido, porque a Rússia... tivesse, sim, tivesse entrado na OTAN, né, quando ah, eles tiveram a oportunidade, eles conseguiriam isolar a China. A China ficaria isolar a isolada, China, cara. sim, e aí E, tipo, o seria Putin muito falou na benéfico para o entrevista, Ocidente. sim, ele falou isso na entrevista, tipo, cara, quem é inteligente vai conseguir prestar atenção nisso. E a gente prestou atenção nisso. Cara, ele deu a letra. Ele falou, cara, a gente tá com a China aqui e tal, porque o Ocidente não quis a gente tal. Explicou todo o contexto. Mas se Exatamente. você pegar a entrevista dele, ele fala muito bem isso, cara. Tipo, que escolha eu tenho? Eu tenho que sobreviver, então fui pro lado da China. Só que, Ah, cara, se o isso é Ocidente uma tivesse coisa que ele trazido a fala. Ele Rússia, cara, fala: a gente não escolhe os nossos vizinhos, a gente não escolhe a nossa família. Tô aqui do lado, tem que fazer negócio, tem que fazer o negócio rodar, cara. sim, cara. E, tipo assim, o Ocidente é muito ingênuo, muito incompetente, né, cara? Não ter percebido isso. Se tivesse trazido, o cara tá achando o maior país com o maior número de armas nucleares do mundo, ali junto com a China. Sendo que você poderia estar colocado no G8 e na OTAN. Né? Que nem você falou, isolar da China, que é um vizinho da China, inclusive, pensa, uma potência ali, inimiga, digamos assim, da China, do lado deles, cara. Cara, é uma Perderam a incompetência, oportunidade. tipo, é sim, é que o Ocidente hoje é burro. É burro. Sim. O Ocidente é burro. Os pensadores hoje do Ocidente são burros. Eles estão mais preocupados em pauta de meio ambiente, de LGBT, essas porra toda, em vez de estar se preocupando com geopolítica. Podia estar hoje, cara, sossegado. Cara, Sossegado, mas tem não. alguma figura forte para que bata de frente com o Putin? Não existe. O Ocidente não Não existe. existe. Cara, e tipo assim, mesmo que o Trump volte à presidência, ele vai fazer uma política de amenizar com a Rússia, né? Que ele é amigo do Putin e tal. Só que também ele não vai conseguir trazer a Rússia pro lado. Não, Porque a agora já Europa foi. não vai. Já foi. Agora já foi. Sim, Perderam, cara. Perderam a Rússia. É por isso que eu disse, exatamente. a questão dos líderes fortes, cara. O Churchill, ele era baita amigo do Stalin. Muito amigo do Stalin. Cara, ele tinha linha direta com o Stalin. Ele lá atrás já imaginava, ele falava isso, cara. Tem até, inclusive, na, num seriado, o The Crown, que eu assisto na Netflix, que fala sobre a rainha, mostra a Uhum. figura do Churchill. Isso é verdade, porque até no livro dele ele fala quando os Estados Unidos vira potência, que bem na época dele, os Estados Unidos está virando a maior potência do mundo. E o Reino Unido deixando de ser a maior potência do mundo. Porque o Reino Unido era a maior potência depois que saiu e entrou os Estados Unidos. E ele fala, nós temos que ajudar os Estados Unidos na sua política externa. Que agora que eles vão ser a maior potência do mundo. Porque os Estados Unidos é a política do porrete. E nós somos a política do diálogo. Então temos que ajudar os Estados Unidos nessa transição. Tipo assim, cara, a geopolítica é diferente. Vamos dialogar em vez de você meter o porrete, entendeu? Cara, lá atrás tinha líderes inteligentes no Ocidente. Hoje não tem. Hoje é só um Sim. bando de idiota. Um bando de senil. Ai, ai, É cara. decadência, cara. É decadência. Depois a gente vai falar sobre Decadente. isso, mas isso é o Sim. símbolo da decadência. Bom, a gente já está no último tópico mesmo aqui no êxito da reunião, da entrevista deles, que foi o Putin comparando o
o Império atual dos Estados Unidos com o Império Romano. Ele falou que o Império Romano demorou 5 séculos para desmoronar e ele fala que agora as coisas estão acontecendo muito mais rápido. Então, eu achei muito louco ele falar isso. Então, tipo, deu uma bela pisada nos Estados Unidos. E também o Tucker, por fim, pergunta para ele o que que ele acha aí sobre o império da inteligência artificial que está para iniciar. Ele meio que cagou para a pergunta. Ele fala só que o país ali tem que ser grande especialista em Big Data e finaliza a entrevista. Então, ele deu essa cutucada, cagou para inteligência artificial e finalizou. O cara cagou pra tendência. Foda-se inteligência artificial, mano. Tem uma arma Foda-se. nuclear aqui. Puta merda. Pois é. Cara, os Estados Unidos, até a gente, mais pra frente pode falar sobre isso, até nas próximas eleições. Até pra quem nos está acompanhando, a gente vai fazer uma puta cobertura aí das eleições americanas, né? Já começamos desde o nosso primeiro episódio falando de todas as primárias aí. Estamos acompanhando cada dia isso daí. Vai ser um negócio bem bacana que a gente vai trazer pra vocês aí. E, cara, eu acho que os Estados Unidos não vai... Cara, tipo assim, eu vejo que não vejo os Estados Unidos deixando de ser hegemonia global, tá? Eu acho que é difícil ganhar deles na questão da cultura. Porque, cara, tudo que acontece lá acaba pautando no restante do mundo. Não adianta. Uhum. Então, a questão, tipo, Hollywood, os caras têm todos os meios de comunicação, tem a indústria cinematográfica, tem o maior armamento do mundo, tem o maior exército do mundo, tem a política da influência da cultura, né? Não é que, tipo assim, cara, tu é libertário, eu sou conservador, com influência de quem? Tipo, grande parte dos Estados Unidos também. Exatamente. As músicas, tudo, né? Então, cara, enfim, eu acho que os Estados Unidos não deixa de ser potência. Até hoje tem o Super Bowl, né? Que é a final do maior esporte americano. E tá cada vez mais está se expandindo, assim como a NBA. Até os esportes os americanos estão conseguindo expandir. A NBA hoje, pô, tem a maior audiência fora dos Estados Unidos do que dentro. A NFL está se expandindo. Esse ano vai ter o primeiro jogo da NFL no Brasil. Já teve na Alemanha, no Reino Unido, vai ter no Brasil, em São Paulo. Então, cara, os Estados Unidos, nesse sentido, eu acho que é impossível deixar de ser hegemonia. E se eventualmente algum dia deixar de ser hegemonia, vai ter uma guerra. Eles não vão perder a hegemonia sem essa. Não larga o osso, sim. Não vão largar o osso, simples assim. Eu também acho que foi mais para o Putin dar uma porrada aí nos Estados Unidos, porque antes ele fala que os Estados Unidos é impossível combater eles na propaganda, que eles são donos dos maiores meios de comunicação, ou de todos, e aí depois ele fala isso que está desmoronando em passos rápidos, né? Então, tipo assim, é meio contraditório, mas deu para entender que ele quer bater ali, tipo, ele quer falar que o BRICS e que a Rússia estão por cima dos Estados Unidos. Até em relação à inteligência artificial, ele cita o Elon Musk, né? Ele fala, eu acho que é muito legal até o Elon Musk colocar lá o primeiro chip na cabeça do humano lá e tal, mas eu acho que tem que ser regulado isso aí. É que só falou isso aí. Tipo, ele me cagou, ele falou, tipo, tem que ver isso daí, tem que ver isso daí, e é isso aí. Finaliza essa entrevista aí que eu já tô de saco cheio. Cara, interessante, hein, Andrezito, essa entrevista. Muito, muito interessante mesmo. Vamos para os nossos próximos tópicos aqui, que a gente já está prolongando bastante esse episódio, já estamos 1 hora, eu acho que 20 aí, mais ou menos. E próximo tópico seria aí Biden, suas peripécias e o Trump ganhando as primárias. Então, Andrezito, você que gosta tanto de falar do Biden aí, gosta tanto dessa figura tão poderosa dos Estados Unidos, conte aí qual que foram as últimas. Cara, na real que essa semana eu fiquei com pena dele, cara. É sério. Eu fiquei com pena dele. Dá dó do velho. Dá uma dó do velho, porque, tipo assim, eu ouvi que ele foi prestar depoimento pro procurador-geral, né, dos Estados Unidos, porque levou os documentos secretos pra casa dele, igual o Trump fez. O Trump também pegou os documentos secretos, levou lá na mansão dele na Flórida e foda-se. O Biden também fez isso, levou lá pra casa dele em Delaware, lá, e é isso aí. Documento secreto, vou ler aqui no banheiro, foda-se, eu uma revista, meu irmão.
Ai, Ele foi caralho. prestar depoimento lá pro procurador-geral. E o procurador-geral falou o seguinte: ele é um velhinho, gente boa, um velhinho bem querido. Só que ele não lembra certas datas, por exemplo, a morte do filho. Isso até me comoveu um pouco, cara, porque, tipo assim, porra, o cara não lembra a morte do filho dele, é bem pesado. É, ele tá Daí ele deu senil uma mesmo. entrevista, ele foi dar uma entrevista ao vivo, assim, para os americanos, inclusive bem no horário do Tucker Carlson. Daí, tipo, o pessoal até meio que repercutiu, tipo, pô, será que ele vai desistir da campanha, que ele vai falar sobre a saúde dele e tal? E ele falou, minha saúde está muito boa. Inclusive, eu estava falando hoje com o presidente do México, na fronteira de Gaza lá. Porra, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Porra, o México é fronteira com Gaza. Imagina se tivesse ruim a saúde dele, né? Cara, E, ele também confundiu o nome do Macron, né? Ele falou outro nome lá. ele chamou o Macron de um De um. ex-presidente francês que morreu em É, 1996 e é, falou de um outro presidente, cara, da Alemanha, eu acho. Não, não me recordo agora. Eu acho que é da Alemanha ou da França, que ele falou que se reuniu lá. Da França era o Macron. Se confundiu com esse Mitterrand, que morreu em 96, e um outro presidente aham. que morreu em 95, que é da Alemanha. Algum negócio assim. Então tá bem complicado, cara. Cara, de uma parte da pena, mas de outra parte a gente fica pensando por que que esse cara ainda tá na presidência, né? Tira esse cara, Tipo, pelo ele amor de falou Deus. da questão do filho que o procurador falou, ofendeu ele, porque, segundo ele, ele disse que lembra muito bem a data da morte do filho dele e que todos os anos ele lembra a memória do filho nessa data. Uhum. Porém, cara, também acho que o procurador não ia falar um negócio assim, tipo, cara, não lembra a data da morte do filho dele. E é bem pesado isso, cara, porque assim, vamos lá, nos Estados Unidos tem uma lei que pode ir para o Congresso votar o impeachment do presidente, caso veja que o presidente está inapto. O Ronald Reagan, que foi um dos maiores presidentes popular dos Estados Unidos, ele, durante o final do seu mandato, muita gente falava que ele tinha Alzheimer. E durante o último ano de mandato, mas como estava saindo, o pessoal não quis mexer nisso e ele é Uhum. um baita presidente popular lá. Depois, o Trump, meio que o pessoal também criticou ele por conta disso. Mas é por causa das merdas que o Trump falava, não é por causa que, tipo, eu esqueci alguma coisa. É que o Trump metia o louco e o pessoal O falava, pô, o Trump é cara bem não é apto. espertinho. E daí meio que não passou. Agora, Aham. o Biden, cara, o Biden já é uma questão mais complicada, porque pode ser aprovado o impeachment dele. E outra coisa, cara, dependendo da merda que ele fizer na política externa, ele não pode ser julgado. Por exemplo, se eles tomam uma bomba nuclear num país aí, não tô falando que isso vai acontecer, tô falando que, tipo, pode dar um exemplo pra galera de casa. Soltar uma bomba nuclear num país, isso é crime de guerra. Só que ele não vai ser julgado por conta dessa questão da cabeça dele, entendeu? Ele Caralho. está inapto, pela idade avançada. Então ele não pode ser responsabilizado pelo usar essa política externa. Então eu acho, Pô, cara, que, tipo assim, por um milagre ele ganhar, ele vai acabar sofrendo impeachment. uhum. Porque vai ficar meio óbvio, entendeu? Agora não faz sentido ter impeachment. E até também eles não têm outro nome para colocar para os democratas, né? Então, ou é Biden ou é, sei lá, não tem mais ninguém com nome forte aí para Cara, colocar. o que eu vejo a mídia falando, pra ficar de cara com isso, tá? A mídia falando, a Fox News, a CNN, essas porra desse jornal aí falando, não, que o Biden não tem chance, mas se a Taylor Swift apoiar, pode ser que vire e tal, não sei o que, puta que pariu, né, cara? Se os Estados Unidos acabar elegendo um Cara, presidente baseado na Taylor Swift, daí eu vou concordar com o Putin, daí pode acabar, pode tem incluir que se tudo no fuder país. mesmo daí, né? Mas, Pô, cara, isso eu tô vendo bastante também. O pessoal falando que a Taylor Swift vai influenciar muito nas eleições aí. Não sei até que ponto. E também, cara, tem teorias aí, mas é mais teoria da conspiração, que como na época que o Biden ganhou do Trump, teve o Covid, e aí foi tudo por voto via correio, tem mais chances de ter alguma fraude, né? Então dizem, tem conspirações que pode surgir uma outra pandemia aí, de uma varíola, de alguma coisa aí, para ajudar a ser tudo por correio aí nessa próxima eleição. E aí mudar alguma coisa nessas eleições. até Tem aquilo essas que o Putin fala na conspirações, entrevista, né? né? Que ele recebeu informações da embaixada que a eleição de 2020 foi tão
como é que ele fala, transparente quanto a fronteira sul dos Estados Unidos, que é a fronteira do Texas com o México. Tá tendo uma crise migratória lá, ou seja, tipo, foi uma merda a eleição, né? Teve fraude pra caramba, segundo o Putin. E, cara, tipo, pô, a Taylor Swift eu acho que pode influenciar sim, mas, cara, vamos lá. Os jovens hoje em dia podem ser meio ingênuos, mas não, tipo, chegar a pautar em quem você É, vai votar por causa do voto de uma famosinha, né? não, é porque, tipo assim, a Taylor Swift apoiando, não é que ela vai mudar, tipo assim, meus fãs aqui, eles são republicanos, só que eu vou mudar a cabeça deles para ser democratas. A- Basicamente, todos os fãs são democratas, só que a maioria é abaixo da idade que, tipo, que não é nem obrigatório votar Ah, lá, né? Mas é muita gente que não vota, tipo assim. Ela pode induzir essas pessoas que não votam a querer votar, entendeu? E aí isso aumentar a entendi. base de votos pros democratas. Sim. Mas não sei Eu quanto acho que, influencia. cara, eu acho que independente se ela apoiar, eu acho que é inviável, porque o Biden é muito, muito fraco, cara. Muito. 2020 foi uma campanha meio que, tipo, a imagem do Biden estava intacta, porque ele foi o cara, o vice do Obama, né? O Obama também foi um presidente popular e tal, e teve Uhum. toda essa questão, e pandemia por trás. O Trump ia ser reeleito se não fosse a pandemia, tem mais isso. E em 2016 teve muitos famosos que apoiaram a Hillary também. Teve o LeBron James, teve a Katy Perry, todos esses artistas de Hollywood, tudo, cantor famoso, Uhum. apoiaram a Hillary e não adiantou nada. Realmente vai ter muito democrata que não vai votar. E vamos lá, tudo bem que a base do Biden são jovens e tal, só que tem outra questão que eu também lembrei hoje, por cabeça própria mesmo, não vi notícia nenhuma. É ter muito jovem dessa geração nova aí, que é democrata, que é pró-Palestina. E eles estão batendo muito no Biden por causa do cessar-fogo na Palestina. E muitos já estão falando que não vão votar por conta disso. Agora, daí, tipo, a Taylor Swift vai chegar, não, vota no Biden. Cara, os jovens que são palestinos vão falar, cara, eu tô cagando pra isso, eu não vou votar. Inclusive, tem vários comícios do Biden que é interrompido por jovens pedindo pra, tipo, não... pro Biden parar com cessar fogo em Gaza e tal, né? Então, tipo, não vão votar no Biden. Assim como em 2016, não foi esse o motivo da vitória do Trump, tá? Mas teve muita gente democrata que não foi votar também, por conta que a Hillary, eles eram tudo a favor do Bernie Sanders, que era um cara altamente é, socialista do Partido Democrata, e estava pau a pau com a Hillary, quase tirou a Hillary. E depois descobriram que a Hillary meio que fez uma maracutaia lá, junto com o Partido Democrata, para ela ser candidata. E os pessoal ficaram puto com ela, com o partido, não foram votar nela. Simplesmente não foram votar. Como os Estados Unidos vota facultativo, né? Sim. Não foram votar. E, cara, tipo assim, a base do Trump é muito sólida. E o pessoal não quer o Biden, cara. Eu vi hoje, tipo, pô, se for por isso, eu vi que o Snoop Dogg e o 50 Cent vão apoiar o Trump. São É. rapper negro, da E periferia, que na eu última também eleição acho que foram isso não democratas, vai influenciar muito, vão votar assim. no Trump. É, sim. Sim. O que eu acredito, assim, é. Não acredito, mas que faz sentido essa conspiração. Tipo assim, pô, se surgir do nada uma pandemia no meio da votação, antes da votação, a gente sabe que tem alguma coisa estranha. Sim. Mas se não acontecer nada desse tipo, é bem provável que a gente veja aí o Trump se reelegendo. Não, tipo assim, cara, ele tá ganhando nas primárias ali, ganhou agora em Nevada, ganhou nas Ilhas Virgens, né? E até a Nikki Haley, que é candidata dele, que, tipo assim, nos Estados Unidos, nas primárias, tem dois sistemas de votação. Tem o caucus, que é o modelo mais antigo, e tem as primárias mesmo organizadas pelo partido. E em Nevada teve os dois. Só que as primárias organizadas pelo partido era meio que para ter uma noção de quem queria votar em quem e tal. E o Trump falou assim: tô cagando para as primárias, eu quero o caucus. O caucus é o que vai me dar o número de delegados. As primárias é meio que tipo um aquecimento. Uhum. Ele nem colocou o nome dele na cédula. Então tinha Nikki Haley e a outra cédula era não voto em nenhum dos dois. A Nikki Todo Haley mundo perdeu para a voltou. cédula que voto. Perdeu. Ela Meu perdeu Deus, para cara. tipo, branco e nulo, cara. Ridículo, ridículo. E assim, ela muito. Tipo assim, cara, já passou da hora dela desistir, sabe? Tipo, ela tá esperando só a primária na Carolina do Sim. Sul, que é o estado que ela foi governadora, para ver se vai conseguir ganhar lá, para levar mais adiante, mas, cara, a pesquisa estava mostrando que o Trump estava liderando por mais de 37 pontos diferentes. Caraca. Então, Cara, mas mas assim, você ganhar primária, você tem algum benefício político?
sem ser, tipo, você concorrer à presidência? Não, só mostra assim que você, como tá a sua base, está fortalecida dentro do partido mesmo, né? Uhum, E vai se consolidar como o candidato do partido, oficial do sim. partido, né? Mas não E tem daí, nenhum benefício, tipo, sei lá, você vai comandar alguma coisa, vai ter não, governador no seu favor, sei lá, não vai ter nada do tipo. não, não. Meio que, tipo assim, vai unir o partido para te apoiar. Assim, Uhum, o partido vai ser obrigado a te apoiar, o partido, o sistema partidário, né? aham. Vai ser obrigado a te apoiar. Mas, cara, assim, tipo, realmente, até eu tô achando que, cara, tá muito estranha essa eleição americana. Cara, tipo, sabe aquela situação assim, tipo, cara, tá muito bom pra ser verdade, sabe? É, tipo, parece que tá indo Cara, muito fácil, né? cara, tipo assim, o Trump vai ganhar, as pesquisas estão o Trump tá liderando. Esses dias a Suprema Corte Americana, inclusive, lembra que a gente falou no episódio sobre dele poder não ser candidato, que a Suprema Aham, Corte ia julgar e tal, porque teve algum estado que proibiu ele? sim. A Suprema Corte julgou essa semana que ele não pode deixar de concorrer, ele vai ser candidato, então é garantido. Mas, assim, cara, mas que tá estranho esse negócio, assim, tipo, tá, cara. Mas eu acho que, por outro lado, até os democratas, a grande mídia, tá deixando o Biden de lado. Eu acho que estão apostando, assim, meio que, tipo... Por exemplo, no Brasil, o PT deixou de apoiar o Ciro Gomes para ser candidato e Uhum, colocar o Haddad de vice. sim. Preferiram lançar o Haddad e tal para concorrer com o Bolsonaro. Mas o Ciro Gomes, se fosse presidente o Haddad de vice, eles iam ganhar a eleição do Bolsonaro. O PT preferiu sacrificar esses 4 anos para não ter um outro cara de esquerda de hegemonia no Brasil, né? E deixar tipo, para continuar sendo o principal partido de oposição do país. Uhum, E eu acho que os democratas meio que estão fazendo isso, sacrificando esses 4 anos com o Trump, que o Trump não vai poder concorrer de novo para ser reeleito, porque ele já foi eleito por 4 anos. Meio que tipo assim, cara, deixa o Trump governar por esses 4 anos, e durante esses 4 anos vão fazer uma oposição forte e achar um queimar a outro líder reputação dele e achar outro líder. é, e achar um outro líder, porque no momento não tem um líder. Então eu acho que eles vão preferir sacrificar esses 4 anos Faz e deixar o sentido. Trump ir para depois deixar uma alternativa, porque cara, tá muito estranho, tá muito estranho. Sim. Tá indo muito, muito fácil. Nunca é assim, cara. Nunca, nunca é assim. Andrezito, considerações finais aí do nosso podcast. Foi um podcast aí, um episódio mais longo, mas bastante coisa interessante aí. Cara, foi bastante coisa a gente deixou acumular aí, por conta que semana retrasada não teve muito assunto, né? É, E essa semana bombou com a eleição em Salvador, bombou aí com o Trump, com o Biden fazendo as cagadas dele, em relação à entrevista do Putin, né? Bem interessante mesmo. E vamos ver, cara. Vamos ver como é que vai ser agora. Pra galera aí, pessoal, siga nós aí, deixe seu feedback, deixe seu comentário. Cara, tipo assim, o André só fala merda, o André errou nisso aqui, eu não concordo com o que o Léo falou. Comenta aí. A gente vai dar um feedback para vocês também. E é bom nós ter esse retorno parte de vocês, né? Para saber como é que é as nossas opiniões. Se inscrevam no canal aí, compartilhem para quem gosta de geopolítica, né? Como você disse no começo. Tem um familiar meu que manda coisa para mim no WhatsApp direto aí e tal. Cara, manda para ele nosso episódio aí. Pede para ele também exatamente. comentar também. E siga nós também no Spotify aí. Boa. Exatamente isso que o Andrezito falou. Siga a gente nas redes sociais aí. Você que gosta de tecnologia, gosta de negócio, gosta de geopolítica, gosta de acompanhar podcasts desse gênero. Então, dá essa força aí pra gente. E também, se você quiser sugerir uma pauta pra gente, é só sugerir aí nos comentários que a gente está aberto a ouvir. E até se vocês quiserem indicar convidados para cá, a gente está procurando por mais convidados para trazer aqui, convidados de relevância aí na política, nos negócios. Então, estamos à procura disso. Se você tiver alguém para indicar, de novo, pode indicar ou no meu Instagram ou no Instagram do André, tá aí na tela. Então, fiquem à vontade para fazer isso. E muito obrigado aí pela audiência, galera. Tamo junto. Valeu.